Vamos fazer alguns exercícios de pensamento, elucubrações, para entender não somente o nosso tempo, o homem situado no tempo, mas como algumas coisas se constroem. Vou pegar o conceito de democracia. Governo do povo. Governo da maioria. Governo da maioria? Se é governo da maioria, sempre tem razão? A maioria na época de Hitler tinha razão? A maioria na época do Duce, do Mussolini, tinha razão? Então é o governo da maioria? Governo do povo? E quem é o povo? Na Grécia Antiga, quem era o povo? Homens. Nascidos. Isso falando da democracia ateniense. Homens nascidos em Atenas. As mulheres não tinham interferência. Crianças também. Velhos também. Estrangeiros também. E escravos. Então essas categorias não tinham interferência. Em uma população de 200 mil pessoas, só 40 mil interferiam na Assembleia Popular, Eclésia, composta de 6 mil pessoas. Quando se fala em democracia, tudo cabe. Aí me lembra Mikhail Bakhtin, no prefácio do livro sobre filosofia da linguagem, e fala que para Bakhtin a palavra é uma arena, a palavra é um significante que cabe todos os significados, há um exercício de força, de poder. Então, quando eu falo em democracia, falo assim, você não pode usar ideologia. Mas quando eu estou usando a palavra democracia, eu estou colocando os meus valores, juízo de valor, e passando como se fosse uma coisa objetiva, não tivesse interferência, fosse um juízo de realidade. Certo? Uma outra concepção é cidadania. Eu sou cidadão, como diria a filósofa Hannah Arendt, ser cidadãos é ser portador de direitos. Então, ao longo da história, segundo T.H. Marshall, sociólogo inglês, e depois corroborado José Murilo de Carvalho, utilizando a mesma concepção na história da cidadania no Brasil, cidadania é uma soma de direitos e deveres que foram sendo construídos ao longo do tempo. Primeiro nós temos os direitos civis, responsáveis pela manutenção da vida. Direito de ir e vir, direito de se expressar, igualdade perante a lei. Quando eu me dirijo ao outro e digo, você não pode falar isso, você não pode, você não pode, você está proibindo o outro de exercer a cidadania. Você está proibindo o outro de exercer a cidadania. Mas então eu posso falar ideias destrutivas? Sim, deve ser arca com as consequências, porque a lei proíbe. A vida proíbe. Então, os direitos civis que foram conseguidos arduamente na Inglaterra no século XVII, consolidado no Bill of Rights, as leis de direito, tolerância religiosa, igualdade perante a lei, liberdade de expressão, liberdade política, entraram nesse conjunto. Isso preparou
Daí nós vamos ver na Revolução Francesa dos direitos políticos. À medida que eu tenho liberdade de me expressar, de ir e vir, eu tenho igualdade de representação, fica fácil, não é? Ou agrega um conjunto conhecido como direitos políticos, de participar, interferir na política. Política é visto como as relações de poder, não só política de Estado. Então, quando um grupo se apropria e diz, não, vocês não podem, só nós, porque vocês não são legítimos. Não. Por isso a democracia é irmã da cidadania, à medida que ela vai permitir o exercício da cidadania. Né? E, por fim, além da participação do poder, nós temos os direitos sociais. Os direitos sociais que vão dar condições para o sujeito participar da riqueza da sua comunidade. Saúde, educação, previdência. Vai assessorar do indivíduo participar na educação. Se você interferir nisso, fundo de garantia, se você interferir nisso, você está tirando até o direito à vida. Vamos lá nos primeiros direitos civis. Alguns defendem de que não se divide mais dessa forma. Sim, cidadania real e cidadania formal. Formal é aquela que está prevista em lei. E real é aquela que você conquista no dia a dia. Os direitos que você conquista no dia a dia. É bom ter essa perspectiva histórica para que a gente não deixe esvair entre os nossos dedos, que foi construído com muito esforço para que as pessoas não pisem como se, sabe, é como você fosse cimentar, colocar cimento em um jardim que tinha flores maravilhosas, você coloca cimentar, e não tem mais nada. Aí você coloca flores artificiais, dizendo que aquilo sim que é a verdade. Eu, com respeito a todos, me despeço, mas eu sou como o sol, eu sempre volto.